É isso, estamos de volta. Esse é mais um programa Bastidores, quadro de entrevista com foco na diversidade. Primeiro programa de 2021, depois da nossa estreia em 2020 com a cobertura das eleições. Ao vivo, no improviso, porque a vida é sem roteiro. E estamos aqui, inclusive, pagando o preço, né, do ao vivo. A gente começou a live sem áudio. Eu peço desculpas por isso, mas sigamos adiante. Esse programa, aproveitando para lembrar que esse programa só vai estar disponível durante a transmissão. Ao final, ele não vai estar mais disponível, mas você pode ver e rever esse vídeo depois nas nossas páginas, no próprio Facebook, no Instagram ou no YouTube, ok? Eu acho que o vídeo que a gente passou, eu queria falar para vocês que hoje o nosso convidado, Rick Anderson, professor da rede pública de Belo Horizonte. Eu queria contar um pouquinho a história de como eu conheci o Rick. Ele se hospedou com a sua família no sítio da minha família, que a minha família toma conta. E lá a gente conversou muito, é um cara comunicativo, engajado. E sabendo que ele era professor, foi inevitável a gente falar dessa possibilidade de volta às aulas que está sendo muito comentada já faz algum tempo. Aliás, praticamente desde que a pandemia começou. Então, o Rick, nesse dia, me mostrou um vídeo de uma matéria da qual ele tinha participado, que foi vinculada na Rede Globo, e eu imediatamente lembrei dele porque eu vi essa matéria no dia que ela passou, e me chamou muito a atenção a forma clara e objetiva com que o Rick falou. Não é todo mundo que aproveita essas oportunidades da mídia para mandar o recado, e o Rick aproveitou. Eu vou mostrar esse vídeo e vou passar de novo para quem ainda não viu. O Rick é professor de uma escola municipal no bairro Goiânia. No ano passado, ele deu aulas à distância para alunos do terceiro ciclo e da educação de jovens e adultos. Ligou para todas as famílias, montou grupos de estudos e utilizou um aplicativo criado pela escola. Ele disse que o material impresso não chegou e que muitos alunos não conseguiram acompanhar as aulas. Faltou internet, faltou computador, faltou envolvimento da família, faltou envolvimento da comunidade. Faltou envolvimento do poder público, os profissionais trabalharam com o que tinha. Não tem como você falar assim, é certo ou errado, deu certo, deu errado. Não tem como a gente avaliar. Como é que a gente vai avaliar? A gente não tem como avaliar o aluno de forma remota. Bom, agora sim com áudio, Rick. Voltamos aí ao nosso bate-papo. Em primeiro lugar, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Rony, pelo convite, pela oportunidade de dar voz para a gente, como professor, como profissional de educação. Eu agradeço esse espaço, é muito importante, cada vez mais espaços de diálogo sobre os serviços que o poder público tem a obrigação de oferecer para a sociedade, de diversos pontos de vista. O meu ponto de vista é um ponto de vista profissional. A gente sabe que a grande mídia atende primeiro o ponto de vista do poder, e a gente, como pessoa, como cidadão, e como profissional, é muito importante esse espaço. Muito obrigado, primeiramente. Eu que agradeço. Rick, há um ano atrás, quando essa pandemia começou, acredito que nem o mais pessimista imaginava que a gente ia passar por tudo isso que a gente ainda está passando, e muito menos que a gente estaria aí há quase um ano sem aula. A gente não estava preparado. Acredito que durante muito tempo não se preparou, porque acreditava-se que isso não duraria tanto, e o fato é que a gente já está aí com um ano sem aula. A gente vai falar muito aqui do que significa esse um ano para vocês, professores, para os alunos, para nós, pais de alunos, né? Mas eu queria que você falasse, primeiramente, de como foi esse ano, isso que você disse aqui, que não foi possível. Eu imagino que a escola fez aquilo que tivesse ao seu alcance, e os professores devem ter se desdobrado, mas o ensino remoto está longe de ser uma realidade, né? Sim. Bom, só puxando aí a linha de pensamento, que foi a reportagem, a jornalista perguntou como é que foi de qual que era o diagnóstico do ano anterior, O que é que realmente funcionou, o que é que realmente não funcionou. E eu disse claramente, trabalhamos com o que tínhamos, Aí você pergunta, nós trabalhamos de forma remota. Qual a porcentagem da população de Belo Horizonte, qual a porcentagem da população de crianças e adolescentes em Belo Horizonte que tem acesso à internet, que é uma internet de qualidade? Não é só ter acesso, Não é só entrar lá no WhatsApp, é ter acesso e conhecimento para explorar uma plataforma digital, por exemplo, reconhecer uma linguagem
diferente do que aquela que nós somos capacitados. Todos nós, professores, tivemos a nossa formação e tem excelentes profissionais com excelente formação, mas uma formação presencial, uma formação dialógica, uma formação voltada para o processo de socialização, que, devido à pandemia, né, a gente teve que adaptar para a forma remota num cenário social, tecnológico, logístico, político e econômico completamente adverso. Completamente adverso. Então, nós tínhamos internet para todos os alunos e todos os professores? Não. Então, muitas vezes falam, o serviço é para o aluno, mas nem todos os professores têm acesso à internet. Você fala, não, professor não tem acesso à internet. Sim, tem professores que moram em área rural, que o sinal é ruim. Todos os professores têm um computador capacitado, que tem uma capacidade de gerenciar todos os recursos, por exemplo, um vídeo em alta resolução, que consegue processar. Os professores todos têm a questão do áudio que a gente... Tivemos um grande exemplo aqui. Então, isso. Entra em outras questões ainda. O professor quer ser exposto, por exemplo, a imagem dele, a voz dele, quer dar o direito de imagem, o direito de voz, das próprias crianças, dos próprios adolescentes. Muita das coisa famílias. Envolvida. Até mesmo essa questão de privacidade. Privacidade. Exatamente. Então, assim, o pacto laboral, os profissionais, quando, por exemplo, passaram no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, tem lá o estatuto do servidor e a função dele. Está lá falar de fazer vídeos? Não. Está lá gravar áudio? Não tem isso, essa resolução. É claro que nós, cada professor... Desculpa te interromper, muitos professores devem se sentir à vontade para fazer isso, podem ser que estejam até gostando, mas outros completamente... Completamente. Falei assim, eu não estudei para isso, eu não quero que minha voz seja vinculada, eu não quero que minha imagem seja vinculada. Então, são muitas questões. Eu não quero ficar na tela do computador 2, 3, 4, 5, 10 horas durante o dia. Né? Então, você imagina, é um impacto muito grande. Né? E logicamente que a gente pensa no impacto maior ainda, que é a criança fora da escola. Né? Então, Desculpa, vou pegar esse gancho. Sem problema. Por tudo isso que você disse aí, essa dificuldade toda do ensino remoto, que está longe de ser o ideal. A criança fora de sala de aula, você tinha falado quando a gente estava sem áudio, sobre a questão alimentar, depois a gente vai voltar, né, a importância da merenda escolar na realidade de muitas crianças, mas enfim, apesar de todo esse, vamos dizer, fracasso do ensino à distância, eu vou fazer a pergunta direta, a gente está pronto para a volta às aulas? Não estamos tão prontos, porque acabou que eu não fiz o gancho. Aí a jornalista perguntou e eu falei assim, do ano passado para cá, né? Eu falei que faltava internet, faltava interação da família, faltava participação de logística dos diversos componentes do poder público, né? Assistência social, assistência da saúde, posto de saúde. E você fala assim, deste um ano para cá, mudou alguma coisa? Por exemplo, bem objetivamente, teve adequação das escolas para atender os protocolos sanitários que foram elaborados até o dado momento? Não. Uma parcela ínfima das escolas que fizeram adequações. Por exemplo, ampliar janelas, instalar mais banheiros, instalar pias, treinar as pessoas, os trabalhadores para trabalhar. Né? Então, nós não temos condições, né, sanitárias para isso, índices, qual é o exemplo que eu já tinha dado anteriormente. Se, no ano passado, no período lá 18 de março, foi 18 e 19 de março que teve o decreto que suspendeu as aulas presenciais no município de Belo Horizonte. Qual que era o índice de contaminação circulante em Belo Horizonte? Era ínfimo, quase não tinha praticamente, não tinha chegado aqui ainda. E foram suspensas as aulas. É lógico que era uma situação nova e tudo. Foi algo preventivo. Então, preventivamente acertou, tá certo. Nós não tínhamos o que fazer, tinha que ficar em casa. Até para tudo, para todos, né, todo o conhecimento que vem com a pandemia, né, os protocolos, por exemplo, médicos, né, de tratamento, de prevenção, a experimentação da capacidade de saúde, do setor de saúde, né, como é que a sociedade ia corresponder? Bom, agora nós já temos um arcabouço histórico de 1 ano, certo? E tivemos um arcabouço logístico, alguma coisa que você fala assim, de legado que essa situação que o poder público poderia prover? Não. Aumentou o índice de acesso à internet, por exemplo, dos alunos de 1 ano para cá? Não. Teve alguma grande movimentação do poder público que fala assim, não, nós vamos democratizar o acesso à internet. Ou a internet ainda está vinculado ao vínculo comercial, ou seja, se você tem dinheiro para ter internet, você tem. Se você não tem, não tem como. Eu dizia, nem os próprios profissionais têm acesso à internet de qualidade
a ponto de atender os alunos. Os próprios profissionais e professores tiveram que trocar de celular, tiveram que comprar um computador, tiveram que trocar uma memória, um mouse, um teclado, por conta própria. Ou seja, não se acreditou de fato nessa possibilidade de ter que tornar o ensino remoto uma realidade? Uma realidade. Não, demorou-se, né, falando aqui na PBH, demorou-se, sim, objetivamente. Durante 2 meses praticamente ficamos inertes. Não vou falar a verdade, ficamos paralisados. Não sabíamos o que fazer, era tudo muito novo. Sabíamos que tinha que fazer o isolamento social. E nisso os professores, eu te garanto, é um dos grupos de trabalhadores que mais... Eu tenho colegas que ficaram 57 dias sem sair de casa. Só com os filhos, indo no supermercado, farmácia, sem sair de casa mesmo. Depois, na própria nossa necessidade, nós começamos a trabalhar elaborando materiais, vídeos, né? Até cai naquela questão da imagem que eu te falei, né? E depois que começou lentamente ter uma portaria para normatizar, por exemplo, o vínculo pela internet, né, vínculo com a comunidade, postar coisas nas redes sociais, informativos, sempre com cunho educacional, né? Sempre prezando para esclarecer a sociedade sobre o que estava acontecendo. Então, por exemplo, os materiais que a gente fazia, os primeiros exercícios eram sobre o Covid, era para formar as pessoas, para informar, para esclarecer, para tirar, para desmentir várias coisas, né? E a gente teve que, olha pra você ver, rever até a nossa própria forma de comunicar. Porque é aquilo que eu te disse, quando é presencial, você está dentro de um contexto de sala de aula, dentro de um contexto escolar, você tem uma linguagem. Quando é de forma remota, que você não tem essa relação dialógica, do diálogo, da conversa, do contexto, a característica da informação que você tem que passar é muito diferente. E aí você pensa, nós, professores, tínhamos essa capacidade? Não. Então, por exemplo, antes eu passava a matéria no quadro, agora eu já tenho que mandar uma atividade pronta, com a linguagem adequada, para ser impressa. E nem tínhamos perspectiva. Aí você fala assim, vai imprimir. Tem impressão para todo mundo? Não. A prefeitura tinha lá uma logística. Quantas impressoras tinha para atender? Quantas escolas? Quantos estudantes? Sendo que o protocolo era isolamento social, como é que eu produzo uma coisa para me pedir para um pai, uma mãe, uma família e até a escola retornar? Então o foco teria que ser realmente o ensino remoto através da internet. E não tivemos nenhum respaldo, investimento, que você falasse assim, que vai deixar um legado. Não, tivemos pequenas adequações, alguns cursos que são importantes. Então, assim, vários professores aproveitaram esse momento, estudamos muito. Eu nunca estudei tanto na minha vida, eu te falo, desse último ano, profissionalmente. Me capacitei mesmo, em tecnologia mesmo. Tem vários recursos aí na internet, que é bem popular, que agora, né, mexa com vídeo, né, esses aplicativos de vídeo. Uma linguagem nova. Extremamente nova. Eu lembro, assim, foi uma coisa assim, que marcou assim, minha vida profissional. Uma colega minha me ensinou a fazer um formulário desses, usando, né, o software, né, de determinado provedor de internet. Eu aprendi com ela os fundamentos básicos. Nós fizemos a reunião de 8 às 11 horas da manhã, aí de 11 até as 11h20, 11h30, ela me orientou, que você vai fazer isso e isso. À tarde ela me explicou, marquei com ela, fiz uma reunião e me explicou. No outro dia, teve uma reunião com o turno da noite, que eu trabalho de manhã e à noite. Com o turno da noite. No turno da noite eu já dei o curso do que eu aprendi com a minha colega na tarde anterior. E eu ia descobrindo com os colegas. Então a realidade profissional de ensino, você imagina eu, professor, naquela relação. Agora, imagine eu ter que dominar essa linguagem e a partir daí eu vou elaborar atividades para que o meu aluno, que não tem acesso à internet, que muitas vezes a gente fez o levantamento, né? A gente teve que fazer pesquisa, com a estatística. Eu ia te perguntar, qual o apoio que vocês tiveram para essa nova etapa, né? Porque imagino que a maioria de vocês tenham agido por conta própria. Sim, exatamente. Com os próprios recursos. Você falou a palavra assim, por conta própria, porque, infelizmente, a palavra, que foi a palavra-chave, né? Que da administração pública foi: as escolas têm autonomia para fazer a busca ativa, o levantamento socioeducacional. Autonomia, ou seja,
Lógico que tinha algumas portarias que normatizavam. Mas ficava a cargo de quem? Do professor. Então, as coordenadoras que ligavam para a família uma por uma, ligava para a família. Tem famílias que não trocaram o telefone, troca de celular, tem acesso à internet? Não tem. Quando tem, o pai chega de noite, entrega o celular para a filha para ter um acesso à internet, para participar de um grupo, para receber informação. Porque antes, ó, você ver, a importância da escola, né? A escola era aquele lugar, que eu elaborei a ideia anteriormente, a escola, para grande parte da população de Belo Horizonte, para grande parte das crianças, adolescentes e famílias, é o lugar do encontro, é o lugar da socialização, é o lugar do cuidado, muitas vezes o único e exclusivo equipamento público que atende aquela pessoa. E foi tirado isso. E a forma de vínculo substitutiva não é acessível. Não é acessível e, como se diz, é excludente mesmo. Então, Porque por mais que a escola pública, e aí a gente precisa também fazer essa distinção entre escola pública e particular, a gente está falando aqui prioritariamente do universo público, então, já levando em conta que a escola pública já se encontrava desaparelhada, né, para a sua metodologia normal, digamos assim. Dentro dessa nova realidade, se ela já era uma escola que excluía por vários fatores, né, agora, então, remotamente, passou a excluir ainda mais. Ainda mais. Então, quando a gente fala, né, princípios que a gente sabe, o princípio da administração pública, né, principalmente da prestação de serviço público, o princípio da equidade, né? Aí eu vou propor, nós vamos fazer determinada atividade. Tem que assistir um vídeo. Aí o aluno que não tem acesso à internet, um celular que não roda vídeo, como é que você faz? Cadê o princípio da equidade? A prefeitura ou o órgão público, eu não falo só da prefeitura local, todas as prefeituras, o poder público de modo geral, de alguma forma investiu, proveu uma internet, por exemplo, gratuita, uma internet comunitária, uma plataforma gratuita, porque teve a contratação de plataformas privadas para mediar isso. E por que não se criou, né, investiu-se, não, vamos contratar técnicos para elaborar uma plataforma pública, uma internet pública para acessibilizar? Né? Então, assim, era uma oportunidade legada. Os países, né, como é que se diz, que já estão mais avançados no processo civilizatório, eles aproveitam essas crises para deixar legados. E, infelizmente, na nossa realidade, nós estamos perdendo a grande oportunidade de deixar um grande legado. Eu gostaria muito que na nossa cidade, todas as cidades, o administrador público, não, agora eu tenho uma justificativa para democratizar o acesso à internet, por exemplo, na minha cidade, no meu estado, no meu país. O que é importante. Agora nós estamos vendo uma grande oportunidade de deixar o legado. Eu sei que grande parte um legado vai ser, por exemplo, na área médica. Né, os protocolos, as pesquisas científicas, né, por causa da pandemia. Eu sei que nos grandes centros universitários, os jovens, os cientistas estão vendo uma grande oportunidade de transformar isso. A ciência tem muito esse caráter, por isso que a gente tem que dar valor. Porque a ciência sempre aproveita desses momentos, mesmo diante dessas situações que a gente depende do poder público e de políticas públicas. Sim, e nesse sentido, os países mais avançados, como você citou, perceberam, primeiro, que essa questão da evolução da escola, né? Eu tenho um amigo que é diretor do SESI Senai em Santa Luzia, e parece que a palavra de ordem agora é uma escola tecnologicamente mediada. Quer dizer, os países mais avançados já perceberam isso, aliás, até antes mesmo, né, da pandemia, mas eu acredito que com a pandemia esse processo acelerou, né, e justamente para que não ficasse somente um legado negativo desse vírus, mas também um legado positivo, porque uma coisa que a gente esperava para um futuro acabou tendo que ser antecipada. A gente perdeu, vamos dizer assim, esse tempo. Eu queria fazer algumas considerações, Rick. Não seria exagero, então, a gente dizer que a gente perdeu um ano letivo, né, nesse país, porque você disse que nem a escola, nem os professores, nem os alunos estavam em condições de absorver essa nova tecnologia. E diante desse ano perdido, creio eu que haja uma grande pressão popular para voltar às aulas. É isso que está acontecendo? Você, como professor, tem sentido isso?
Sim. Desculpa, completando, eu tenho criança em casa, quando isso começou, a gente não imaginava, e as pessoas falavam em geração perdida. A gente costuma pensar em geração, 10 anos muda-se uma geração. Eu achava que era exagero quando se falava que essa geração ia ter um prejuízo enorme com o ensino, e eu estou vendo agora que não é, porque depois de um ano sem escola, meus filhos estão completamente desfocados, os horários... rotina. Perdeu a rotina completamente de estudo. Então, não só deixou de aprender, como deixou de reforçar aquilo que já sabia. Então, não é apenas um ano, né? Perdeu muito mais que um ano. Isso. Exatamente, Rony. É o seguinte, a gente trabalha em educação, a gente vê muito isso. Por exemplo, uma criança, uma semana sem ir à aula, muitas vezes compromete o ano dela. Está falando uma semana para uma criança. Nós estamos falando, você está falando assim, é um ano perdido? Não. É quase... Eu não vou falar assim, tempo exato, porque eu não tenho uma formação científica total para diagnosticar isso. Mas por alto, eu falo com você, é uma década perdida, em termos de processo de evolução educacional. Por isso se fala em geração. Por isso que se fala em geração. Né? Então, por exemplo, nós estamos falando aí, aquela questão da escola como um lugar de segurança, de provimento da segurança alimentar. Extremamente importante. Né? Crianças, quanto mais jovens, mais são dependentes, por exemplo, da importância, o impacto nutricional no desenvolvimento educacional da criança. Quanto mais jovem, quanto mais pequena, quanto mais no início da primeira infância, o impacto da ausência, por exemplo, de proteína para o desenvolvimento cerebral vai fazer toda a diferença no futuro educacional dessa criança. Tem um estudo, eu não lembro agora, o estudo fala que a criança até o primeiro ano de vida, 80% da energia dela é voltada para o desenvolvimento cerebral. E isso vai diminuindo ao longo do crescimento dela. A cada ano que passa, a necessidade energética para o desenvolvimento cerebral vai diminuindo. Imagina quantas crianças, igual a secretária falou, são 80 mil crianças, em determinada faixa etária menor, que dessas, qual porcentagem dessas não vão ter aquela segurança alimentar? Principalmente no contexto econômico, com a carne, todo esse contexto internacional, dólar alto, voltado para exportação, o mercado interno fica caro. O pai e a mãe precisam trabalhar, a economia, pelo fato da própria pandemia, não está podendo circular tanto, o dinheiro não está circulando. Então, você imagina, olha para você ver o impacto dessa criança. Eu tenho certeza que quando a gente voltar, a escola vai ter que dar passos para trás em termos de assistência ao aluno. Eu sei que, em parte, a gente não vai preocupar tanto, o aluno tirou 10, 9, 15, vai ser aprovado ou não vai ser aprovado. O aluno vai ser assim, ele retomou aquela segurança alimentar dele, ele está vinculado à família, ele vai revincular novamente com a escola a questão da evasão. Se antes quase uma semana, 2 semanas, muitas vezes, um aluno evadia da escola, imagina agora que ele ficou 1 ano sem ir na escola. Você acha realmente que muita criança não vai querer e mesmo outras não vão conseguir Não vão conseguir voltar mais para a escola. Vai ser um grande processo de exclusão que está acontecendo, além desse impacto educacional, o impacto econômico, até as famílias recuperarem a economia, quantas crianças de 11, 12, 13 já saíram agora porque ele estava na escola? A escola tinha aquele, então está na escola, aquela garantia que ele não ia trabalhar, agora já estão trabalhando ainda na perspectiva, otimista, porque a gente sabe que a vulnerabilidade social que essas crianças estão ficando expostas é extremamente grave. E só para deixar claro, eu estou falando aqui da realidade do setor público. O setor privado, eu não tive a oportunidade de trabalhar. Pelos meus colegas que trabalham no setor privado, eu sei que a realidade é totalmente diferente. Geralmente, uma família que se predispôs e que tem condições de investir na escola privada, eu sei que elas, inclusive para atender aquele nicho de mercado, elas se adequaram muito mais rapidamente. Então, aquela questão da equidade, a desigualdade, que vai ter... Já era desigual, tende a aumentar. Já tende a aumentar. Porque, por exemplo, grande parte dos meus alunos, que é na região periférica de Belo Horizonte, eles conheceram o computador na escola. Eles tinham acesso ao computador nas aulas de informática e no momento no programa que se chama Escola Aberta, que as crianças têm a oportunidade de frequentar o ambiente escolar. E lá mexia com o computador, tinha acesso à internet, alguns tinham e-mail, rede social, que ficava de forma independente dos pais. E muitas vezes aqueles que nem têm pais ainda para ter um celular para emprestar.
Hoje eu sei que essas crianças têm um ano que está sem internet. Não está aquele espaço mais, aquele espaço de convivência. Estou falando de tecnologia especificamente, nem das outras dimensões. Amizade, segurança, referência pessoal, que muitas crianças têm como referência. Né? Eu sou professor também de educação física, né? Se espelham na gente, incentivam o esporte. Socialização. A escola promovia os eventos culturais, quadrilha, festa da família, dia dos pais, dia das mães, dia dos profissionais da educação, dia dos professores. Então, todas essas celebrações, né, olha o impacto disso. Então, quando se fala em geração perdida, não é um exagero, entendeu? E para retomar isso, né, o presidente da Organização Mundial de Saúde, ele disse que serão décadas para a gente recuperar isso, entendeu? Não é brinquedo. Educação não é coisa assim, muito exata, sequencial, não. O impacto de você interromper um processo educacional, principalmente quando você é mais jovem, é muito grande. Ô, Rick, fica difícil até para a gente imaginar uma situação dessa, porque quando eu me recordo da minha época escolar, a gente torcia por um dia sem aula, por um feriado, por um dia que o professor não fosse, a gente torcia para sair mais cedo da escola, porque, vamos ser francos, a escola nunca foi exatamente um lugar atrativo, né? Sim, sim. Da mesma forma também como muitas crianças mais sociáveis e com outros interesses, não só de estudo, acabam frequentando a escola com uma certa leveza, mas para um percentual grande, a escola é como se fosse uma obrigação, quase um castigo. Isso. Mas a gente sequer podia imaginar nessa época um ano sem aula. Então, acho que fica muito difícil da gente imaginar o impacto de um ano sem aulas. E eu imagino que, diante disso, e por tudo isso que você acabou de falar, é que seja tão grande a pressão para a volta às aulas. Eu vou querer saber quais são as possíveis soluções, mas eu vou querer saber isso daqui a pouco. Vou fazer um pequeno intervalo. Enquanto isso você pensa, e agora está na hora de falar dos nossos patrocinadores, né? A gente já tem algumas pessoas apoiando aqui o nosso projeto. E vou, então, para um pequeno intervalo comercial. A gente volta em 2 minutos. É isso aí, estamos de volta. Primeiramente, queria dizer para você, se você tem empresa, seu comércio, se você quiser divulgar a sua atividade, você também pode ser um apoiador aqui do nosso programa. A gente pretende tratar ao longo do ano de assuntos diversos que interessam a todas as pessoas em qualquer lugar. Então, venha você também patrocinar, apoiar essa ideia. Rick, estava falando, eu acho que era essa ansiedade de criar.
por tudo isso que já foi falado, a falta que faz as escolas por questão alimentar, para a questão da disciplina, para a questão da concentração, da socialização, por tudo isso. E com o fato de a escola ainda não estar preparada para esse retorno, qual seria a solução? Bom, você fala assim, solução, né? A gente sempre, positivamente, quer uma solução concreta. Não existe uma solução. São várias soluções. Eu acho que a mais urgente é o controle da pandemia. A gente precisa de políticas públicas mais eficientes. A gente precisa ter um controle objetivamente. A saúde tem que, né, toda a sociedade aí, não é só os profissionais de saúde, não estou falando só da Secretaria Municipal de Educação. A gente precisa ter só para contextualizar, a gente está vivendo uma segunda onda, talvez até mais intensa e mais estável. Ainda 1.000 mortes diárias, de média. Quer dizer, isso por si só já seria um motivo para não voltar. Para não voltar. Pronto. Então, qual que é o foco principal? É o controle da pandemia. Hoje nós já temos vacina. Então, processo de imunização da população. Nós estamos preocupados com a educação? Então, peraí, vamos imunizar os profissionais de educação? Os trabalhadores em educação? Vamos fazer um levantamento. É até complicado, porque minha área é educação. Né? Eu estou falando assim, como leigo. Né? Mas tem uma lógica. Porque quem tem que falar isso é o poder público através da secretaria, das secretarias ou dos órgãos de saúde. O poder público parece que faz tudo errado. Porque primeiro ele não acreditou. Depois ele não se preparou para a volta e agora quer voltar. Não acreditou na vacina. Isso. Então, assim. Não comprou. Vamos voltar. Professor, profissional, você está contaminado ou não? Tem que fazer um teste. Cadê a testagem em massa? Vamos marcar a data, vamos voltar, porque não transmite, igual a secretária falou. Não transmite, criança não transmite. E os adultos que vão voltar? Será que ele já está contaminado? Quem garante? Qual que é o protocolo? Não, só não fazer esse contato, mas se ele já estiver contaminado, por que não tem o protocolo? Quando a pessoa está contaminada, ela não tem que ficar de quarentena? Não tem que evitar o contato? Como é que eu convoco uma pessoa sem ela ter sido testada? E o fato da criança não desenvolver formas mais graves da doença, em média, não significa que ela não foi contaminada. Exatamente. Então, assim, Rony, a gente sabe como é que funciona politicamente, que é a seguinte, questão da pressão. Essa pressão social é popular e política também. Mas aqui, vamos direcionar. Grande parte dessa pressão é do mercado das redes particulares, que é o mês de matrícula, para assinar contrato, não estou desconsiderando, né? Eu sei que tem profissionais, direções, profissionais, trabalhadores em educação. Eu sei que estou falando da realidade, né? Sou funcionário público, sou professor, concursado e tal. Eu sei que tem uma realidade e uma demanda no setor particular. Legítima, super legítima. Não estão deslegitimando nada. Inclusive, parece que as escolas particulares elas estão voltando com uma forma de ensino misto, que me parece que agora é mediação tecnológica, né? Isso. Um percentual dos alunos retornam e outro percentual que já que se sente mais adaptado, mais à vontade para continuar. E o ensino também remoto das escolas particulares, eles têm outro patamar, né, Rick? Isso. Eu sei que muitas escolas particulares investiram muito. Eu sei que inclusive, elas querem retorno. Eu sei que muitas escolas fizeram adequações, capacitaram alguns professores, algumas coisas já são capacitadas, mas é um universo que, infelizmente, eu não posso falar muito. Estou te falando assim, eu sei que há uma pressão por parte desse setor, que logicamente é o setor de educação, aí eu me incluo no meu ponto de vista, entendeu? Então, por isso que eu estou falando, eu estou citando a rede particular, só para, de certa forma, confrontar com a minha opinião, para não ter só apenas um lado. É claro que seria interessante, de repente, até você chamar, convocar pessoas da rede particular para falar. Então, eu estou te falando assim, na rede pública, né, que acho que é a maior rede, né, logicamente, comparativamente com as outras redes, né, particulares, o impacto disso é muito grande. Eu estou falando impacto em termos de pandemia. Voltando lá na pergunta que você me fez, a questão de solução. Não existe a solução. Existem soluções. E eu acho... Alguma delas de curto prazo? O controle pandêmico, qual que seria isso? Usar estratégias. Por exemplo, como é que se diz, né? Precisaria do epidemiologista aqui do meu lado, infectologista aqui,
um gerente de logística aqui para ter esse universo, porque é um universo muito complexo. Para mim, como profissional na sala de aula, eu preciso de ter acesso a recursos, eu preciso comunicar com meus alunos. Para eu comunicar com os alunos, eu precisaria de internet. E a obrigação da prefeitura deveria ser providenciar a internet. Seria uma boa solução. Quanto mais eu comunicar com as famílias, para qualquer coisa. Vamos voltar, mas eu preciso comunicar as famílias. Que famílias virão, que famílias que não virão. Então, assim, o mínimo, vamos lá, o básico. Qual que seria a solução? Comunicação. É remoto, eu preciso de recursos tecnológicos? Acesso a recursos tecnológicos. Eu não tenho... os professores compraram chips para não ter o seu número vinculado e tornar-se público, porque é uma coisa particular. Então, por exemplo, acesso à internet. Eu preciso de acessar meu aluno, eu não acesso meu aluno. Entendeu? Então, assim... Me parece uma situação tanto quanto sem saída, porque essa volta não pode ser assim com base em pressão popular, pressão política, pelo que a gente está vendo, além do risco de contaminação, que é muito grande, a falta de capacitação de ambas as partes, de professores e alunos, para lidar com essa nova realidade tecnológica, por outro lado, quer dizer, parece que está sem saída, não dá para voltar, mas também não fizeram nada para que essa forma remota de ensino avançasse, e agora, com nada funcionando, querem... Com o ápice de contaminação e querem voltar sem nada assim. As escolas estão adequadas? Não. Os profissionais estão treinados? Você tem lá. Eu não sei. Grande parte dos profissionais, você lembra que eu te falei a questão de, na prefeitura você tem um concursado, você pode fazer obra. Aí você tem o quadro de funcionários. O quadro de funcionários não está pronto. Não se sabe se mesmo, mas quem estará trabalhando e quem não estará trabalhando. Tem que, por exemplo, tirar os profissionais que já está... Então, profissionais que têm comorbidades fazendo perícias virtuais agora, nesse período. Ele não sabe se ele vai passar, se ele vai passar. Não tem como você falar assim, não, mês de março nós vamos voltar com quem? Com quantas turmas? Com qual professor? Quem está trabalhando e quem não está trabalhando? Em que condição? Se eu não sei nem quem vou voltar, como é que eu sei que eu vou comportar lá dentro? Você, enquanto pai, colocaria seu filho na escola? Não. Eu já... Na minha escola, meu filho também é da rede. Ele estuda na rede. A minha escola do meu filho, por exemplo, falando particularmente agora, não teve nenhuma obra de adequação ainda. Em um ano, não teve nenhuma obra de adequação. Eu sei que várias escolas não tiveram nenhuma obra de adequação. Grande parte teve ínfimas, uma torneira a mais, uma pia a mais, uma demarcação de espaço, a separação de espaço, o isolamento de outro, mas grandes adequações, aquela que eu te falei, a oportunidade de se ter um legado. Era uma grande oportunidade, não, agora nós temos que direcionar recursos e políticas públicas, vamos melhorar o ambiente escolar, vamos salas mais arejadas, salas conectadas, espaços mais amplos, vamos cobrir novas áreas, ampliar áreas de socialização para as crianças, vamos deixar a escola cada vez mais tecnológica. Equipamento para os alunos, internet. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O que fizeram em algumas escolas? Tinha a informática, a sala de informática, por exemplo, várias escolas, proporcionalmente falando, uma escola lá tem 23 computadores para 1.000 alunos, em 3 turnos. 23 computadores para 1.000 alunos. Pegaram os 23 computadores e colocaram em cada sala, para que o professor pudesse trabalhar em determinada sala. Aquele professor que tivesse condição de ir para a sala, ir lá e trabalhar determinada quantidade de horas, depois ir embora. Para aquele professor que não quer trabalhar remotamente. Tem casos do professor que eu falei que não tem acesso à internet devido à localidade que ele está, ou muitas vezes não tem computador. Transferiu, aí você fala assim, não, deixa o laboratório, vou investir o quê? Computador em cada sala, uma sala interativa, ou pelo menos metade das salas interativas, ampliar os pontos de internet, para que quando voltasse, sabe aquela questão do legado? Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos readequar a escola. Agora nós vamos trocar as janelas. Agora tem uma desculpa para trocar janelas, que em várias escolas é abafado. São prédios de 30, 40, 50 anos, quando o clima de Belo Horizonte era outro, hoje o número de alunos por turma era outro. Então, assim, adequações de acessibilidade, agora nós vamos precisar, temos que mexer, então vamos mexer para deixar um legado. Então, falta muito isso, são várias soluções, Então, assim, não é só uma solução. Eu acho que em tempos de pandemia, nós temos que focar na pandemia.
Então, testagem dos profissionais, vacinação dos profissionais, monitoramento dos profissionais, monitoramento das famílias, sabe? Só que só o professor vai fazer isso. O professor definitivamente não se sente seguro para voltar. Em termos de coletivo, você falou comigo, você me disse numa conversa em off que você também participa do sindicato. Sim. E eu queria, não deveria ser necessário, mas as pessoas têm uma visão equivocada, primeiro de achar que sindicato são todos iguais, e sendo todos iguais, todos eles são manipuláveis. Uhum. Isso não é a verdade, né? O sindicato, isso pode ser que isso exista, mas existem também sindicatos sérios, e a gente conversando especificamente sobre isso, você me relatou, num sindicato, os sindicatos, melhor dizendo, são um bom exemplo de realmente democracia, né? Isso. Porque num sindicato você não se impõe, a não ser pelo convencimento. Sendo pelo convencimento. Então, assim, o que os professores... Sou suspeito de falar, porque eu sempre gostei sempre gostei de política, isso é da minha família, sempre gostei. Política não é ser vinculado a partido, não. Eu tô falando assim, política mesmo, de participar, saber como é que as coisas funcionam. Isso é ser política, é ser cidadão mesmo. Eu, desde criança, eu queria saber como é que funcionava a escola, como é que funciona a igreja, como é que funciona, o que tem asfalto na rua, essas coisas. E aí a gente vai amadurecendo. A representação sindical, e o sindicato especificamente, para mim, pessoalmente, né, que eu não posso falar só dos outros, aí eu tenho dos outros que eu falo aquilo que é estudado pela norma, pelo estatuto do sindicato. Pessoalmente, para mim é uma grande escola de direito, por exemplo, de direito público. Porque lá, todas as reuniões que eu vou, você sempre aprende coisa nova sobre administração pública. Uma outra foca é a aula de história e de filosofia. Porque lá, a questão do argumento é muito forte. E é um grande espaço de exercício da democracia. Então, eu gosto, por exemplo, de falar, né, igual eu tenho essa preocupação, na hora que eu falei escola particular, eu sei que tem professor de escola particular, que é quem está falando da escola particular. Porque, inclusive, eu suscitei a você de deixar o espaço aberto para que o outro venha confrontar a minha fala. Porque lá a gente é treinado assim. Cheguei a comentar com você, a gente tinha um outro convidado hoje, mas teve um imprevisto, que justamente é o diretor de escola particular. Exatamente. Então, é até bom esclarecer para quem está vendo, a gente tinha sido convidado um outro colega da rede particular que infelizmente não pôde vir, que era para a gente dialogar sobre essas realidades diferentes, para não ficar só o ponto de vista aqui de mim como professor. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, você é concursado, você está tranquilo, você pode falar que não quer voltar e tal. E aí eu sei que tem a realidade do professor de escola particular, que ele só assina o contrato se tiver a turma formada, e eu sei que a turma formada é a matrícula, eu sei que é a prestação, eu sei que é o contrato, que tem a renda, que o diretor pode contratar o professor. E eu sei que tem várias famílias de profissionais de educação da rede particular que estão sem amparo nenhum, porque, por exemplo, o auxílio do governo já não tem mais, né? Não tem perspectiva futura. Escolas fechadas. Escolas fechadas, escolas particulares, muitas escolas fechadas, sem perspectiva nenhuma. Imagina, eu estou tranquilo realmente nesse aspecto. Né? Agora imagina o professor que está precisando voltar. Então cai naquele assunto que você falou, da ansiedade da social. E gera essa pressão. Só que o poder público, o que é? Ele já tinha que ter preparado para essa pressão. Ele já tinha que saber, nós temos que controlar bem a pandemia, temos que fazer testagem. Então, por exemplo, vai ter testagem na rede particular? Vai ter esse controle? Né? Então, assim... Como vai ser? Como vai ser? Como vai se dar? Quem que vai controlar isso? Será que a própria prefeitura vai ter como fiscalizar o que ela cobra, o que é normatizado, o que está nas portarias, os protocolos? Na escola que eu vou trabalhar, que eu vou ter contato com a criança, vai ter alguém fiscalizando, vai ter alguém... Eu até agora não recebi nenhuma convocação para falar, professor, você estará convocado para fazer um treinamento de como vai ser as atividades. Não teve esse treinamento. Está parecendo uma batata quente que um joga para o outro. Infelizmente, não. Volta naquela palavra lá atrás, né? Quer dizer, a população joga na mão do governo, que joga na mão do professor. Cobra, devidamente, deve cobrar. A gente tem a cobrança social, porque a gente está na comunidade. Quem está lá, né, como é que se diz, a cara para bater, quem que vê lá a imagem no grupo de WhatsApp é do coordenador, do professor, né? Fala assim, professor, a gente, por exemplo, promove reuniões virtuais, né? Aí você fica lá tentando responder, suando frio, tentando responder o pai, isso nós não sabemos, isso eu não posso te afirmar, isso é mais ou menos. Eu entendo também, né, que é uma situação nova para todo mundo. Ok.
Mas eu acho que princípios, igual você fala a palavra democracia, é importante. Igual, né? Tem a fala da secretária e tem a fala dos representantes sindicais. Igual, teve uma audiência pública e que não foi não foi oportunizada a representação sindical participar. Pô, que democracia é essa? Que durante a audiência pública, na Câmara Municipal, as entidades de classe não puderam participar. Entendeu? Então, assim... Como se fosse possível também colocar uma decisão dessa natureza, dessa importância, goela abaixo. Goela abaixo. Então, assim, eu acho que assim, a palavra fundamental de tudo que a gente está discutindo, todas essas ideias, é a democracia. O que é democracia? É eu, você, nós, é ao meu lado, vamos defender algo maior, respeitando determinados caminhos, que seria, por exemplo, a Constituição, as leis que regem e tal. E dentro da situação pandêmica, a gente tem que pegar um braço forte, que é o braço científico. Ó, estamos aqui, a ciência está falando isso, isso e isso. Dentro de outro braço é o sistema educacional, que nós temos isso e isso, temos essas necessidades. Então, são vários atores para que essa peça seja bonita, entendeu? Então, são várias soluções, são várias necessidades, são várias demandas. O foco, eu acho, principal é o pandêmico. Quer voltar à educação? Pera então, você vai testar os professores. Você vai fazer os protocolos. Ah, essa escola é adequada? Então vou reduzir o número de alunos. Ah, o número de alunos, quantos profissionais estão treinados? Têm condições adequadas? É isso. Então, assim, está controle pandêmico? Porque não adianta nada, estamos lá na escola e gente morrendo nos hospitais, gente não tem no hospital. O momento que nós estamos, gente, pelo amor de Deus, média móvel extremamente alta. Eu sei que é complicado. Então, assim... falta mais energia do poder público, aquela vontade política que a gente fala. E falta também colocar as coisas claras, né? Quais são esses protocolos? De que forma a escola vai voltar? O que ela vai fazer também em relação ao ensino remoto? Porque mesmo ela dizendo as escolas vão estar abertas e convocando os professores, vão ter muitos pais que não vão se sentir seguros para mandar seus filhos para a escola. Então, me parece... que o caminho adotado aí pelas escolas particulares da mediação tecnológica me parece mais acertado nesse momento, né? Que você reabre as escolas para um número menor de pessoas, para as quais se torna um pouco mais fácil, né? Adoção de todos esses protocolos, enquanto talvez a maior parte continue recebendo suas aulas, né? Seu material em casa, até realmente a vacinação em massa. A imunização, que é o que poderia... Fica difícil, né, Rick? Parece uma situação sem saída, tipo porque assim, a mesma população que nega a pandemia quer que volte às aulas, então... Então, assim, a gente precisa também, né, avaliar essa questão social, assim, nossa sociedade, sabe? A gente precisa se preparar para isso. O que é que o protocolo te pede? Não, você... evita o contato social, fica mais em casa, evita isso, evita aquilo, se cuida. Poxa, você tem a casa, quem pode, né? Tô falando de uma realidade assim, né? Tô falando quem pode, gente. Tô falando quem não tem condição. Eu tô falando para quem pode, que ficar em casa, e que pode se cuidar, cuidar dos outros, fique. Porque muitas vezes a pessoa não se cuida, chuta o balde e cobra uma coisa do outro, né? Então, assim... é muito complexo. Rick, talvez a gente devesse essa pressão que vocês, enquanto professores, estão sofrendo, as escolas estão sofrendo por retorno, a população deveria canalizar, então, para os nossos políticos, né, para que tomassem as medidas necessárias, uma vez que a volta às aulas é imprescindível, que tornasse as escolas seguras, né, para todo mundo. Exatamente. Aí eu vou parafrasear a colega Vanessa ali, né, que deu entrevista recentemente, falou assim, gente, a escola tem que continuar sendo um lugar de cuidado. Não pode ser um lugar, senão você está transformando aquilo que sempre, né, tentou-se, buscou-se ser, que é o lugar da segurança, que é o lugar do cuidado, que é o lugar do desenvolvimento, que é o lugar do acolhimento, que é o lugar da criação, da criatividade, do amor, do carinho, da responsabilidade. Todos esses valores que a gente tenta construir, prestando esse serviço, que é extremamente importante, transformar a escola num lugar de medo, num lugar de angústia, num lugar de sofrimento. Imagine, se as pessoas voltam para a escola e morre um professor. Como é que vai ser isso? Um profissional, já teve um profissional que de ser prestador de serviço, um porteiro, que faleceu, e tem outros profissionais. Tem vários profissionais que morreram. Como é que fica isso? Aí eu vou voltar e se morrer alguém? Sabe? É a vida.
Eu sei, eu estou te falando isso, daquele lugar que eu reconheço todos os impactos disso. Mas o lugar que você está defendendo e que você conhece é a realidade, de uma grande parcela da população, né, das pessoas que dependem da escola pública. Enfim, a escola pública nunca foi exemplo, né? Claro que a gente não pode generalizar, não podemos falar de todas, mas no geral a escola pública sempre deixou a desejar e agora está novamente fazendo isso. A culpa não é das escolas, não são, né, muito menos dos professores, mas realmente a classe política... Eu falo assim, muito... A gente precisa evoluir muito em termos de priorizar na nossa vida, na educação e culturalmente, valorizar cada vez mais o conhecimento, valorizar, né, assim... Isso nunca foi tão necessário, Rick? Nunca foi, exatamente, você falou... O conhecimento... O conhecimento, e esse conhecimento prático, né? Porque, assim, para eu estar usando essa máscara que você está usando aqui, nós acreditamos numa aula de ciências que falamos de vírus, que poucos tiveram oportunidade de ver em algum microscópio a laser, né, para ver um vírus, nem sei. Eu tive a oportunidade de ter um microscópio e ver, por exemplo, um fungo. A maioria de nós tem que acreditar porque está no livro, né? Ninguém nunca pôde ver um vírus de perto. Exatamente. Então, assim, muito subjetiva essa questão da educação. Então, a gente precisa repensar a nossa sociedade. Um dos caminhos, eu acho, eu defendo, por mais que pareça ser bagunçado, é a democracia. É eu estar aqui, é o outro estar ali criticando aí na rede social, falando, professor, você não falou isso, você falou isso, mas você está falando isso, não sabe o que está falando. É isso, dialogar e a gente expor e colocar a cara para bater, né? Porque aqui a gente está se expõe demais. E eu acho que um caminho é esse, que todos possam participar. A gente precisa evoluir muito, precisa focar muito, evoluir. Nós vamos precisar recuperar anos e décadas aí nessa educação. Repensar o que nós já fizemos, repensar o que nós estamos fazendo. Algumas coisas temos que manter, que é a escola como cuidado, a escola como fonte de alegria, como fonte de vida, como fonte de resgate, né? Que a gente precisa valorizar aquilo quem cuida da vida da gente. Eu pensei muito assim, você está numa guerra, né? E esse nós estamos vivendo um cenário pandêmico, é um cenário de guerra, né? A quem você deixaria seu filho? Vamos supor que você não pudesse cuidar mais, quem deixaria seu filho? Né? Qual estrutura social que você deixaria seu filho? Eu deixaria uma professora de educação infantil, por exemplo. Que eu sei que ela é daquela necessidade bem dinâmica. Quem é pai, mãe, eu sou pai tem pouco tempo, eu vejo aquela necessidade da criança, que é muito formação presente, integral, né? Informação Vai integral. atentar a nutrição dessa Exatamente. criança. O cuidado, o medo, sabe assim, tudo. Né? Eu sei da importância disso. Então, assim, eu sei da importância disso, não é voltar de qualquer jeito, pelo contrário. Porque muitas pessoas, você não quer voltar, eu não quero voltar para morrer. Eu estou aqui segurando para não falar, mas essa cobrança que as pessoas fazem sobre os professores é uma sacanagem muito grande, né? Logo, o profissional que nunca foi valorizado, e, embora merecesse talvez ser mais valorizado que uma imensa, né, quantidade de outras profissões, logo esse professor que já é penalizado, né, pela normalidade das coisas, isso. Nessa situação de anormalidade ele está sendo penalizado. Está sendo cobrado. E duplamente, né? Então fala com assim, quase que você falar que o professor está com preguiça, que está gostando de ficar em casa, gente, diante de uma situação dessa é muito desdém em relação à educação. Você falou, né? A escola sempre foi aquele lugar que muitas vezes não é tão atrativo para a criança, que é o lugar da obrigação, é o lugar... Eu, na minha vida inteira, desde criança, sempre adorei para a escola. Eu era aquele chatinho que estava lá dia 11 de dezembro, na segunda-feira, último dia de aula, eu pegava 1 ou 2 ônibus, que fosse necessário, e ia lá para a escola. Inclusive, fiz disso a minha vida, né? Estar na escola. Então, você fala assim... Então, eu procuro transformar a escola nesse lugar. Né? Quem me dera ser da escola o céu. Tentar fazer isso. Isso não é brinquedo. E sabendo do tamanho da responsabilidade, que é você cuidar do outro ser humano. Que ali são cuidadores de seres humanos, são contribuidores para a sociedade, e que tudo que tem na sociedade, o professor recebe. Se tem violência na sociedade, na escola vai ter, porque muitas vezes muitas famílias
reproduzem isso, transmitem para as crianças, ele acha que tem que absorver, tem que filtrar, tem que recondicionar, tem que reconstruir, ressignificar, e nós perdemos isso tudo. Então, é o lugar do professor também. Só que eu não quero transformar, aquilo que eu te falei, eu não quero transformar aquele lugar, né, que é o lugar de vida, em um lugar de morte. Os professores agora estão angustiados. Como é que eu volto? Eu tenho um problema de saúde, eu cuido. Você sabe, a grande parte dos professores, grande parte são mulheres, né? E a gente sabe que grande parte das mulheres são as cuidadoras dos pais, dos avós, dos filhos, são as que cuidam. Né? Geralmente é a filha professora que cuida. Às vezes até do marido. Do marido, né? Na sociedade patriarcal como a nossa. Patriarcal, o marido muitas vezes quando caga, ele tá. Desculpa, perdão. O marido, o homem muitas vezes quando casa, está procurando uma outra mãe. Então, na sociedade, né? Então, assim, é a pessoa que cuida, geralmente são os professores, são os que cuidam dos pais. Aí tem uma questão mesmo de dinâmica e pandêmica. Né? A professora que cuida dos pais, que cuida da família, geralmente. Porque ela tem esse espírito de cuidado. Porque você ficar lá na sala, né? Igual com 20 crianças, com 25 crianças, não é para qualquer um, não. Durante uma determinada quantidade de horas e pedindo e executando tarefas. Já não seria coisa fácil se essas crianças tivessem fora da escola todas as condições ideais, familiares, sociais, financeiras. Porque o professor no Brasil de escola pública, ensinar, talvez para ele seja o menor dos desafios nas escolas, né? Porque o professor ele também é psicólogo. Enfim, ele se envolve... É juiz de UFC. Exatamente. Se ele se envolve, é um problema a mais que ele pega. Se ele não se envolve, ele não consegue dar conta daquilo, não consegue ensinar. Então, o que é assim? Propondo soluções. Faz testagem nos trabalhadores de educação, controla, pega os pesquisadores lá, vamos fazer pesquisa entre os profissionais, coleta, vê essa dinâmica de imuniza, vamos priorizar vacinação para os profissionais de educação, porque a gente sabe que vai ter contato com os pais, com as famílias, que aí entra no grupo de risco. Tem muitos professores do grupo de risco, tem as famílias dos alunos que são grupo de risco, né? Então, assim, faz as adequações na escola, sabe? Poxa, e igual teve fiscalização de parte da comissão da Câmara, né? Fiscalizaram algumas escolas, e eles verificaram que não estão adequadas. Né? E foram escolas mais centrais. Imagine escolas mais periféricas, que todo o processo, né? Que a gente sabe que tem uma burocracia para chegar a um processo, para ter uma obra dentro da escola é muito criterioso. Tem que fazer orçamento, para ser aprovado, licitação, né? Licitação, ser aprovado, contrata-se empresa, depois programa, tudo para executar, libera verba para fazer, e depois executar a obra. Então, assim, poxa, quem é que volta? Então vamos voltar? Então, prepara. Agora, o momento sem imunização, não tem como, não tem que ter fazendo testagem. Está imunizado? Não. Então não tem como a gente voltar. Rick, antes de volta às aulas, a gente precisa que a escola pública seja repensada e preparada. Não é isso mesmo? Sim, constante, repensar o tempo todo. Estamos invertendo aí a lógica das coisas. Estão querendo voltar antes de preparar e de repensar. Eu acho que assim, as pressões, né, aquela questão é complicado, porque a democracia envolve essas pressões. Na democracia é isso, é pressões. Né? E a gente tem que saber dosar essas pressões. Eu sei que tem as pressões da rede, tem a pressão das famílias, a pressão da economia, né, dos setores econômicos que pressionam. Eu sei que é muito complicado, porque, logicamente, que eu estou falando do meu lado. Né? E eu sei que tem os outros lados, mas falando do meu lado. E eu acho que o meu lado vai afetar o outro. Se nós voltarmos, por exemplo, volta ao serviço público, que é a maior parte. Aí vai ter lá uma grande contaminação, vai explodir os carros de novo, vai ter que dar lockdown, aí vai ter que parar tudo. E mais do que isso, e as vidas perdidas? Entendeu? Então, isso é muito complexo, isso não é brincadeira, não é uma situação fácil, eu sei que para o administrador público não é fácil, por isso que eu falo. Não é fácil para ninguém. Então vamos deixar todo mundo participar? Vamos buscar esse equilíbrio? Né? Porque cada um fazendo a sua parte, que eu falo assim, muitas pessoas cobram, tem que voltar. Mas está conversando, fazendo festa na rua, batendo papo, indo na festinha não sei aonde, indo não sei aonde, dissipando o vírus. Aí quer que a escola volta. E você está fazendo a sua parte? Você está praticando isolamento social? Você deixou de ir naquela festa, deixou de fazer aquela viagem?
Entendeu? Então, para que a criança volte lá na escola e receba aquele conhecimento que, né, entre aspas, né, libera o pai para poder trabalhar e tal, para atender aquela demanda, será que no contraponto o pai está deixando de ir na festinha no final de semana, com os amigos, no futebol, no clube, está deixando de fazer para depois cobrar? Não, eu estou fazendo a minha parte, então eu quero que o governo faça isso. Então falta isso também. Aí que entra a contribuição da sociedade. Por quê? Muitas vezes eu falo assim, a democracia, a pessoa está pensando só lá em votar no partido, manifestar. Não, democracia é isso. Eu, quanto cidadão, estou fazendo a minha parte. Eu estou isolado, tantos tempos, tal, para que não dissipe o vírus, que não circule o vírus. Não circulando o vírus, os índices de contaminação baixa, os índices de ocupação hospitalar baixa. Aí pode abrir escola. Então precisa de toda a contribuição agora. Bar cheio, balada cheia, boteco cheio, fulano de tal cheio, tá? E agora querendo encher a escola também. E agora quer voltar com a escola. Né? Muitas vezes a pessoa fica comparando escola com outros lugares. Não tem como comparar. Liberou bar. Bar você vai se você quiser, escola não. Isso é importante de falar, porque a escola pública ela é um dever dos pais, um direito das crianças, né? Isso. É uma obrigação do pai manter a criança na escola. A educação, né, é um direito público subjetivo, se eu não me engano, desculpa quem for jurista aí se eu tiver falado errado. Porque a educação é um dever e obrigação. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu tenho obrigação de prover educação para o meu filho. Não é eu quero ou não quero, eu tenho obrigação. Né? O Estado, de certa forma, agora, ele está falando assim, não pode, igual foi feita uma pergunta na entrevista para a secretária, que a criança não pode ser punida na situação pandêmica, ela não pode ter nenhuma sanção pelo fato, a família também, de não ter levado a criança à escola. Então, é uma situação nova. Vou bater o sino aqui, porque tem aqui uma participação. Eu queria agradecer. A Sônia Lacerda, ela diz aqui que quer voltar para o trabalho presencial, sim, mas depois de ser imunizada seria o mínimo, né? Então assim, aquilo que nem isso foi feito, né? Quer dizer... Não, peraí, primeiro... Nem os professores nem foram inclusos aí. Então assim, a Janete Moreira disse a mesma coisa. Isso. É isso aí. Inclusive, eu queria pedir desculpa aí a todos vocês que estão assistindo. A conversa está boa. Hoje é o primeiro programa do nosso retorno. As coisas ainda estão se resolvendo por aqui. Eu acabei deixando de ver aí talvez alguns comentários, mas queria agradecer todo mundo que participou. E Rick, oi. É um assunto muito complexo. A gente teria muito o que falar ainda, né? A gente já está com mais de 1 hora de live. Eu vou te agradecer por todas as considerações, as reflexões que você fez. E, cara, muito obrigado. Queria que você deixasse aí a sua última mensagem aí para quem está nos assistindo. Do que você... eu queria saber qual a sua esperança, porque, ao que parece, a falta de educação do brasileiro ficou evidente nessa pandemia, o quanto uma educação de qualidade nos fez falta para lidar com essa situação que a gente vive hoje. E uma situação essa que pode piorar, dependendo dos passos daquilo que não for feito agora. Isso. Gente, eu transformei de profissão aquilo que eu acredito, né, que é educação mesmo, né, e logicamente que está sendo um momento que eu estou refletindo muito sobre essa prática profissional. Eu acredito muito na educação, por isso que eu estou aqui, estou dando a minha cara para bater, assim como eu dou quando eu enfrento a sala de aula, quando eu pego uma sala difícil, quando a gente entra para trabalhar numa escola de um ambiente difícil, lidar com famílias, lidar com todas as demandas sociais que aparecem dentro da sala de aula, né? Tudo aquilo que tem de bom e ruim numa sociedade, numa cultura, num país e no mundo, a gente enfrenta isso no dia a dia de uma sala de aula, de uma escola. Eu acho que a gente precisa participar cada vez mais, a gente precisa buscar uma evolução espiritual, assim, de alguma forma, cada um do seu jeito. A gente precisa ter uma mente democrática, escutar o outro lado, né? Igual tudo que eu disse aqui, eu gostaria muito que fosse comentado por quem pensa o contrário ou quem não concorda em alguma parte,
porque isso faz a gente crescer. Não vai ser só o meu ponto de vista que vai fazer a coisa andar. Quando for confrontado meu ponto de vista e vier um a outro ponto de vista, eu defendo aquilo que eu acredito. Nós precisamos participar mais, numa visão mais democrática, aí as entidades ao qual participo tentam dialogar constantemente, é dever dela dialogar com o poder público. Nós, professores, estamos angustiados tanto quanto os pais, sabemos o impacto de que é uma criança fora da escola, como eu disse aqui anteriormente. A nossa angústia é muito grande, mas a gente não quer transformar a escola, que é um lugar de vida, de acolhimento, de cuidado, num lugar que seja um lugar de morte, que tenha lembranças ruins. Eu não quero que a escola se transforme num lugar negativo. Eu quero que ela continue sendo um lugar do acolhimento, do cuidado, do respeito, da construção de valores. E a gente precisa respeitar os profissionais de educação. E assim, sabe que pode contar com a gente todos os problemas. A gente sabe da nossa responsabilidade enquanto professor, sabe da nossa responsabilidade enquanto servidor público. Nós não estamos nos eximindo da responsabilidade, não. Justamente por termos consciência da responsabilidade da nossa função é que nós estamos falando. Não temos condições de voltar agora. A escola não tem condição de voltar, os profissionais não têm condição de voltar. A cidade não tem condição de voltar. Isso é muito sério. Estou falando isso agora, hoje, dia 23, né? 23 de fevereiro. Os casos estão aumentando. Daqui 2 semanas após a volta, os índices vão aumentar, os hospitais vão encher, vai ter que parar tudo. Então, é complexo. Quer voltar? Então vamos. Vamos fazer testagem, vamos imunizar, vamos... Em uma palavra, Rick, vamos planejar. Vamos planejar, a palavra é essa. Cara, vamos planejar. Muitíssimo obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço. Pela sua disponibilidade. O Rick, a gente mora em Belo Horizonte, sai da sua casa para estar aqui no nosso estúdio, né, no centro de Santa Luzia, para prestar esses esclarecimentos. E cada vez mais eu acho importante a gente dar ouvido a todos que estão, né, aí atingidos, envolvidos diretamente nessa questão da volta às aulas. Rick, muito obrigado. Nossos programas daqui em diante vão ser gravados, a maioria gravados ao vivo, nas terças e quintas, a partir das 15 ou 16 horas. Vocês estão todos convidados a acompanhar o que a gente está tentando fazer aqui, justamente abrir um canal a mais de informação, um canal que a gente possa se reconhecer. Obrigado aí, então, a todos. Bastidores, que é um quadro de entrevista com foco na diversidade, ao vivo, porque a vida é sem roteiro. Rick, obrigado e até a próxima. Obrigado, Rony. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Bastidores revelando pra gente mesmo. Aqui a gente se vê. Obrigado a todos e até o próximo programa, que deve ser já nessa quinta-feira. E caso tenha esquecido de alguma coisa, eu procuro me lembrar do próximo, tá bom? Valeu, a gente se vê.